E pra mim é legal, porque eu lembro muito da minha infância, cara. Praticamente uma banda que teve as ações de marketing muito grande. Sabe, assim, acaba quando morrer, porque não tem por que parar. Eu imaginei que seria a banda perfeita. Se eles tivessem dito não, eu não sei quem eu ia chamar. Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Inútil, a gente somos inútil. Qual é a razão do sucesso do Ultraje? O que o Ultraje tinha de diferente para se sobressair no meio de milhares de bandas que existiam nessa mesma época? Porque eu começo pela química, que é assim, a composição da banda, de ser uma coisa muito peculiar. Quem eram as pessoas, né? Por que elas se juntaram? O que cada um acrescenta para que o conjunto fique especial? O Roger da minha geração, ele é o compositor que nunca se rendeu a uma coisa assim, não, eu cresci, eu agora vou tratar de temas adultos, eu agora vou fazer uma coisa, não, o meu projeto Brasil, eu vou misturar bossa nova com cool jazz, com porra nenhuma, meu negócio sexo, entendeu? É um cara que nunca perdeu o foco, assim, perdeu o humor. E não tem essa do tira essa bermuda que eu quero você sério, que não tem... Então você tem uma frente que é o Roger, que tem uma personalidade carismática, apesar de não ser um cara bonito, apesar de não ser um cara charmoso, ele é esquisito, né? Ele cai na categoria dos que são, né? Assim, ele tem alguma coisa fora da curva, mas não é a beleza, não é o charme, a simpatia, é uma outra coisa. Ele tem o humor, ele é uma pessoa áspera, mas ele não para de rir, e não para de fazer os outros rirem também. O Maurício era uma alegria do Ultraje, era uma coisa fantástica. Ele, em conjunto com o Roger, tem algumas letras que são dele, e ele é uma reverência, era o brincalhão, a gente sempre brincava, esse é o brincalhão da banda, entendeu? Onde que pegava as ideias do Roger, as coisas, né, da reverência com o Roger, com a alegria do Maurício. Aí você tinha o Leospa tocando uma bateria completamente selvagem, assim, né? Ele estudou um pouquinho de bateria, mas se dedicou mesmo a correr atrás, né? De tocar, assim, parecia um esporte ele tocando bateria. O Leospa, o batera, entendeu? O Leospa era aquele nosso italiano, entendeu? Mas que ele era a escada perfeita para o humor do Roger. Então, assim, qualquer diálogo dos dois se transformava numa comédia que botava todo mundo rolando de rir, entendeu? Perguntar as horas virava uma comédia. O Edgar Escandurra, que também não era um cara muito, assim, social, ele era meio, né, peculiar no jeito dele, mas tocava uma guitarra que era tão engraçada, canhota e cheia de jeitos e riffs, né, que ele criou um estilo, ele virou o Edgar Escandurra, ele está aí hoje como, né, é um dos poucos guitarristas que deixou a sua marca como instrumentista, né? Rock and roll é aquela coisa assim, um moleque que tá, sei lá, cheio de hormônio no sangue e ele quer botar pra fora, entendeu? Então ele não pensa, poxa, estou inconformado e vou, sabe? Ele simplesmente, ele expande, ele é. E o compromisso do Roger é esse, né? De estar feliz no palco, de estar feliz de poder apertar o power do amplificador, botar a guitarra, sabe? Ele coloca todas as questões novas do pop, ganhar dinheiro, para com essa bobagem de brasileiro, jovem é outra conversa, para com essa história de que não ter ciúme não existe. Ele coloca todas essas coisas tirando sarro de tudo. Então fica parecendo que não é sério, quando é seríssimo. O sarcasmo, ele é uma maneira super inteligente de você passar o seu recado, né? E acho que todos que passaram pelo Ultraje tinham isso também, né? De serem meio sarcásticos, assim. Todo mundo tem um senso de humor meio parecido.
Uma banda do caralho, cara. Uma banda que trouxe humor, entendeu? Eu gostei muito daquelas músicas, Inútil, né? Então, pra mim, aquela primeira formação do Ultraje, ela é sagrada. Agora, o espírito do Ultraje é muito Roger. Embora naquela primeira formação tivesse, e provavelmente está nas outras também. Mas eu acho que o Roger é um compositor especial. Ali especialmente naquele primeiro disco, ele foi que nem o Adoniran Barbosa. Ele radiografou a sociedade, ele radiografou uma população. Tem a ver com a época que a gente viveu realmente, né? A gente cresceu na época de censura e de ditadura e tal, então a gente, em termos de música no Brasil, por exemplo, os anos 70 foram principalmente de MPB, de letras sabe, que procuravam falar as coisas por analogia, sabe, tinha que arrumar formas para falar, para driblar a censura. A gente começou com cover de Beatles, tal, eu e o Roger gostávamos muito, e a gente nós ensaiávamos numa garagem, onde a gente pegou um baixista pela primeira mão também, foi tocar com a gente, Silvio Jansen, bruta no baixista, punk. Eu acho que nos anos 70 a Mutantes e Novos Baianos são as duas bandas que até hoje a garotada fala, tal, e você vê aí por aí na mídia, né? Até a Rolling Stone elegeu Acabou Chorar como o melhor disco nacional. Tinha também algumas bandas no final dos anos 70 que já estavam fazendo alguma coisa na praia do que o Ultraje viria fazer, né? Então a gente tinha Joelho de Porco, a gente tinha Língua de Trapo, que eram bandas que tinham muito essa pegada do humor que o Ultraje também tem como grande essência. Seguramente não é um fenômeno de massa, não é um fenômeno pop, porque nos anos 70 é Caetano Veloso, Gil, o Roberto Carlos continua sendo um cara super de referência, vendendo muito disco. Você tem Fagner, tem Milton Nascimento, Paulinho da Viola. A expressão musical brasileira ainda é MPB na frente, né? Estava um pouco que estagnado, né? A música popular brasileira estava muito cristalizada, já os grandes da música da MPB e tal, né? Os grandes nomes, então com grandes especiais na TV e tal. E a gente vivia num outro universo, que era um universo underground mesmo, tocando nas casas noturnas, nos lugares pra gente mesmo. A gente ia nos shows do Ultraje, o Ultraje ia nos nossos shows, a gente ia nos do Iro, o Iro ia nos nossos, era a mesma galera, a gente namorava as meninas ouviam também, era a mesma turma. Aí começou um movimento grande de rock and roll, onde tinham danceterias enormes, né? O Rádio Táxi, o Radar Tantan, etc. Então daí a gente passou a tocar lá, nós, os Titãs, o Ira, um monte de banda paulistana assim, começou lá. Daí as gravadoras cresceram os olhos, falaram, pô, tá rolando, vai 3.000, 5.000 pessoas, fica lotado e tal. Veio e daí o rock foi estourando não só aqui como no Rio de Janeiro, mais em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E um pouco do Sul. Fora do Brasil, que era o que na verdade a gente ouvia mais, teve uma época também de muita mudança, né, com os hippies, drogas, movimento feminista, enfim, vários movimentos, que era uma geração antes da minha, que era todo mundo cabelo curto, terno e tal, e de repente todo mundo cabeludo, barbudo, e tomando droga. Foi um pulo bem grande de uma geração para outra, né? Depois da Blitz, né, em 82, quando surgiu a Blitz, aquela coisa do rock brasileiro e tal, aquela cena de Brasília, tem a cena do Rio de Janeiro também. Então acho que pra massa, assim, acho que o rock brasileiro estourou mesmo, foi no começo dos anos 80. Você não soube me amar. Você não soube. O Ultraje ele começou quando estava começando também o punk, mais o pós-punk e quando teve realmente a grande influência da New Wave, tanto lá fora quanto aqui. Na verdade, a New Wave foi feita pelo Ultraje e pelas bandas que surgiram na mesma época, né? Bem ali no comecinho dos anos 80. Foi uma fase na música brasileira onde o rock ficou muito forte, né? As pessoas iam assistir os shows. O rock vira a expressão musical do jovem, né? Vira a grande conversa pop. Se você pegar toda a década de 90,
né, ela foi massificada pelo samba. Né? A década de 80, praticamente, ela foi pelo rock. Né? Onde surgiu todo mundo, Skank surgiu, Jota Quest, veio todo mundo. Com a internet mudou muito, entendeu? Então são outros tempos. Por exemplo, eu tava numa festa com uns moleques de 14 e 13 anos, o cara tá do meu lado, em vez de ele conversar com a pessoa, ele tá mandando uma mensagem pra pessoa. Então isso já é um reflexo de alguma coisa. Então isso reflete na música, eu acredito também. Existem bandas boas, só que a gente não sabe onde elas estão. E quem manda ainda é a mídia e as pessoas também, né? Porque, por exemplo, antigamente você ia atrás do som. Todo mundo fala, meu, aquela banda é demais, ia lá. E hoje o som vem às pessoas. O cara liga o rádio, o que tá tocando ali? Ah, é isso aí que eu vou gostar. O texto das músicas, eles são, assim, é fugaz o texto, né? Ele, foi embora, entendeu? Passa rápido e... Eu acho que anteriormente ficava. Mas eu não sou daquela estilo, aquela época era mais legal, sabe? Fuck that, you know? Let's look to the future. Que nem a própria música que a gente fala, I hate the Beatles. Não é porque a gente detesta os Beatles, because we love them so much. A gente ama muito os Beatles, mas é pra gente olhar pro futuro, entendeu? Olha, eu acho que o cenário hoje em dia é promissor, tem bandas muito legais, tem toda uma galera, assim, uma cena nova acontecendo. E eu identifico assim que acontece, como aconteceu na nossa época, né? Tem várias casas para tocar, tem vários lugares. Em São Paulo tem uma região que está sendo conhecida como várias casas. Tem um circuito para você tocar. Isso é da maior importância para as bandas ganharem tônus, para elas ganharem musculatura, para a banda tocar, para fazer público, tocar aqui, tocar lá e tal, e vai ganhando experiência e tudo. A cena rock tá sempre mudando, né? Tá sempre surgindo coisas novas, mas o bom rock and roll não some, cara, não some. Pode ter certeza, vai aparecer várias coisas novas aí, mas o rock tá sempre aí, A dificuldade agora é como colocar essas coisas, como é que a gente fica sabendo disso. Então, na verdade, é mais ou menos da mesma maneira como era antes. A gente corria atrás de um disco importado, o cara tinha um vinil, que o tio dele trouxe de não sei, não era fácil também. Né? Por que hoje ia ser uma moleza? Então você tem que entrar na internet, tem que pesquisar, alguém falou de uma coisa, você viu em algum lugar, você viu no YouTube, você vai no show dos caras, alguém te falou, tem que ir atrás. Eu tava vendo muita banda na época. Era um repertório, sei lá, mais de 50 bandas que eu estava acompanhando a carreira, indo ver os caras e tal. Aí, de repente, eu vejo uma que faz... Pá! Depois que a gente já estava praticamente formatado, chamamos Edgar Escandurra, que era do Ira, para tocar com a gente. E fomos indo em barzinho, até que teve um movimento e daí a gente estourou. A ideia inicial era tocar porque as pessoas gostavam de tocar, os músicos gostavam de tocar, que na verdade ainda não eram músicos, eles se tornaram músicos fazendo e errando, aprendendo. Era tudo mais difícil, né? Assim, instrumento, tudo, então a gente não tinha nada, bicho. Verdade, Pô, quem tinha, assim, um amigo comprou uma Fender, pô, virava um evento, vamos lá fazer um cara, nossa, uma Fender. Por exemplo, o Roger, o primeiro instrumento dele foi a flauta, né? Então, assim, ele já tinha um conhecimento desse instrumento, mas não como roqueiro, não como se fazer rock, né? E assim os outros também. O Leospa também começou a tocar bateria novinho em casa, acertando as panelas da mãe dele e tal. Mas, assim, era uma coisa muito distante, né? Assim, será que um dia eu vou ser rico, famoso, que nem os Beatles? Que é uma brincadeira que o Maurício costumava fazer, que essa era a intenção deles. Eu tinha outra profissão, o Mingau talvez tivesse também, eu não sei. Não, era vagabundo mesmo. Mas eu dava aula de inglês, o Leospa era arquiteto, o Maurício era babá, não é? O Carlinhos também era rico já, mas enfim, era uma coisa assim, pô, eu quero ser músico, mas não dá, sabe? A gente mais gastava o que ganhava, gastava. E a gente levava muito a sério, a gente ensaiava de segunda a sábado, das 7 às 10 da noite, todo dia. Tipo, em 82, eles bolaram o logotipo do Traje a Rigor, que é exatamente igual ao que existe hoje, não mudou. O Regis, irmão do Roger, que é artista plástico, ajudou a fazer e tal. Foi uma ideia meio que dos dois, né? Mas
enfim, o Regis quem ajudou ele a montar uma espécie de uma máscara, que é aquela máscara antiga que o pessoal usava para pichar muro, né? Então fazia vazado o nome, o Traje a Rigor e saía pichando os muros. É uma forma de marketing talvez primitiva, mas que deu muito certo, porque o próprio nome, o Traje a Rigor, já chama atenção, era uma contradição artística ali, né? O nome já é uma bandeira, né? Quando ele fala assim, eu sou o Traje a Rigor, ele pega a questão Traje a Rigor, que é uma roupa de absoluta formalidade, e já mete o pé nessa formalidade. Eles tinham a sacada de pegar essas máscaras e pichar os muros de, assim, lugares em que tinham pessoas que iam bater o olho e iam falar, nossa, o que é isso? Então, começou a acontecer assim, quando teve as primeiras entrevistas, a mídia começou a correr atrás do Traje para entrevistar e tal, o pessoal tinha aquela sensação de já vi esse nome em algum lugar. Nós estávamos tocando, era 1º de maio, numa casa de uma menina, uma conhecida do Roger. Era uma casa grande, tinha uma piscina e o palco estava em cima da piscina. E os nossos instrumentos eram tudo vagabundinho, pequenininho, enfim. E daí ainda num lugar externo o som some. E daí a gente falou, pô, se o som tá uma porcaria, não sei o que, tá um ultraje mesmo. E daí o Edgar tava passando e pegou no ar o negócio. Daí, oba, o Traje a Rigor, e daí ficou. Muita gente pergunta hoje em dia pra gente, mas é difícil, quais as dificuldades você tem e tal. Eu não sei, Mingau, mas eu não pensava muito assim em termos de, que dificuldade. Era só o necessário, entendeu? Então a gente, era difícil, tinha que ir buscar, eu tinha uma Marajó, uma piruinha, eu ia até São Mateus, 30 km de casa, enchia com o PA, levava pro barzinho, montava nós mesmos, tocava, punha no carro, ia levar. Sim, é difícil, hoje em dia tem um cara que faz isso pra gente e tal, mas não era assim, era difícil, afinal eu tinha 20 e poucos anos. Você ainda tinha o carro, a gente tinha que pegar, você tinha bateria, amplificador, com ratos pra ensaiar. Então era, ia, sei lá, da Frisa até a Vila Piauí de ônibus com bateria, foda. A gente não ganhava nada, o que a gente ganhava a gente bebia e ainda que sobrava ainda comprava em corda, baqueta, etc. Então de dinheiro não tinha nada, e isso nós ficamos 4 anos nessa brincadeira porque era um hobby. Aí na época tinha uma rixa que era uma coisa assim meio igual 2 times de futebol, né? Os paulistas e os cariocas, os músicos, o rock and roll paulista e o rock and roll carioca. A grande praia do rock, a grande praia do pop rock brasileiro é o Rio de Janeiro, e os paulistas ficam, embora acho que houvesse um rock com muita energia aqui em São Paulo, fica um pouco fora porque fica meio fora da mídia. Essa sempre vai ser uma discussão, depois o Itamar vai ter muito essa queixa. Se você não é do Rio ou do eixo Rio-Bahia, você musicalmente não consegue expressão. Estava tendo aquela invasão de uma gente diferenciada nas praias, o pessoal começou a descer e trazer as farofas e tal, e o pessoal do Leblon estava meio horrorizado, de onde vem essa gente que está invadindo. Teve uma polêmica, se falou muito. O Traje no Rio de Janeiro, de repente, percebeu, quando foi gravar o disco, que já era querido. Eles tinham feito alguns shows, já tinham cativado mais do que o público os artistas. Os artistas do Rio achavam o Traje o máximo. O Traje não parece paulista, era o que a gente ouvia lá, entendeu? E aí o Traje fez esse disco fantástico, Nós Vamos Invadir Sua Praia, que era ele mesmo, o Traje e o rock and roll de São Paulo invadindo a praia, né? Inclusive a gente se sentindo representado nessa coisa. O coro do Nós Vamos Invadir Sua Praia é feito por um bando de cariocas de sucesso nesse momento, que é muito legal. Inclusive eu acho muito generoso de todo mundo e muito irônico, elegante de todo mundo. O Lobão canta no coro, o Hit canta no coro, o Léo Jaime. Então tudo vira uma festa de verdade dentro do estúdio, com todo mundo cantando, né? O Lobão falando a minha farofinha. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula na praia. Agora nós vamos invadir sua praia. Só com a vibralinha, meu. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula na praia. Agora nós vamos invadir sua praia. O Traje lançou primeiramente o compacto simples, que era o Inútil, né? E depois Mim, que é tocar do outro lado, né, do compacto. Então isso tocou muito nas rádios. Então criou-se uma expectativa, quando é que o pessoal vai lançar um disco. Depois lançamos o Eu Me Amo,
Em 84. O Eu Me Amo ainda teve o segundo lado, o Rebelde Sem Causa, começou a tocar também. O pessoal estava esperando alguma coisa assim de diferente no meio fonográfico, no meio da música. Aí tem uma cena assim, passam-se os meses, no fim do ano tem uma reunião geral da companhia, e aí assim faz-se um balanço, olha o fulano, vendeu o disco ou não vendeu? Nós vamos continuar com apostando nesse artista, investindo nele ou não? E aí, e o Traje a Rigor? Vendeu só 800 compactos, isso não é nada, acho que a ideia é boa, mas não vai vender, né? Os caras de vendas falando, isso é legal, mas não vai dar certo. E aí, de repente, um menino da divulgação que chamava Leão, Fernando Leão, pulou assim e falou, de jeito nenhum, isso é a melhor coisa do mundo, vocês aqui não estão entendendo nada. Então teve uma polêmica dentro da gravadora. O André Midani, que era um cara assim, de sensibilidade, ele falou, não, eu acho que o Fernando pode ter razão aqui, o Leão pode ter razão nessa bronca. Em 84, 85, começou a projeção de se fazer o Nós Vamos Invadir Sua Praia. No começo eles tinham muitas músicas, eles tinham uma série de composições, eles fizeram uma votação com o público do Rádio Clube, que era uma casa que tinha aqui em São Paulo, uma casa que eles tocavam muito, que tinha já um público fiel, e esse público escolheu quais eram as músicas que iam entrar no Nós Vamos Invadir Sua Praia. Foi executado as 12 canções que tinham no álbum, foram as 12 canções executadas. Eu até hoje não vi ninguém aqui no Brasil, talvez no exterior também, não sei, que teve as 12 canções de um álbum só executadas nas rádios. Parece que é um greatest hits, assim, parece que é uma coletânea. Porque todas as faixas, cara, eu lembro que eu ouvia no rádio, direto, na TV, tocando, programas de videoclipe, também você via os caras, ou mesmo o Chacrinha, essas paradas, programas de auditório. Cara, eu lembro que esse disco inteiro estourou. Quando se pegava no final do dia, era assim, 6 músicas do Traje, direto, era um negócio impressionante. Então assim, você tava ouvindo rádio, tava ouvindo uma estação, tava tocando Inútil, você mudava pra outra, tava tocando Me Amo, você mudava pra outra, tocando Nós Vamos Invadir Sua Praia. Pra mim é o maior clássico da música brasileira, com certeza. Você pega discos assim, tipo, as grandes bandas sempre tem o disco, né? Então, o Nós Vamos Invadir Sua Praia é um disco que veio para arrebentar, né? No segundo disco da gente fez a televisão Me Deixou Burro, muito burro demais. Já era uma coisa meio estranha, a gente ia pra televisão cantar essas pessoas. Aí a gente fala, não, mas é uma homenagem à televisão e tudo mais. Mas a gente sentia que assim, o público não... E o Traje, de repente, ele veio com Nós Vamos Invadir Sua Praia, inclusive com essa coisa das TVs serem tão importantes no Brasil, a novela, etc e tal. Pra mim é um disco assim bom mesmo, até em nível mundial, não é por nada não. E, bom, eu só parei, esse LP eu tenho desde a época, inclusive honrosamente autografado por integrantes do grupo. E só parei de ouvir esse disco, só parei de ouvir isso quando eu peguei isso. O Traje, quando lança o seu primeiro disco, já é a consagração de uma banda que já era famosa. Eu acho que tinha muitas bandas na época que também eram muito boas e que deveriam ter mais a mídia, que acabavam soltando pra gente, e, no entanto, eles eram bons também, e devia... Ou seja, o nosso disco acabou cansando muito rápido. Em coisa de 6 meses foi o disco inteiro, todas as músicas eram sucessos, né? Então tinha espaço para muito mais bandas, e todas elas excelentes, saca, do nível do Traje, outras até melhores, e que, enfim, mas foi uma histeria, alguma coisa assim, cara, uma histeria, um negócio, foi bacana pra gente, né, naturalmente, nós ficamos, né, ufanos, na verdade, mas foi um negócio atípico, cara. Quando eles compuseram o disco, não havia aquela preocupação de produção, agradar a gravadora, de o que o público vai pensar. E isso faz o álbum ser melhor ainda, né? Porque não existe, só aquilo mesmo. O jeito é o bruto, é o que eles pensavam, o que eles queriam. E a gravação também é bacana, a timbragem. Aqueles momentos na música que tudo se encontra e fica perfeito, assim. Quando eles começaram a fazer rock, eles tinham
muito assunto para tratar, que era muito sério, que incomodava todo mundo. A gente tinha censura, a gente tinha um país onde a gente não tinha direito a escolher diretamente o nosso presidente. Era muito difícil fazer arte de qualquer tipo, porque tinha que passar pelo órgão censor, e se não passasse, você era impedido de dizer o que você pensava, de fazer o seu som. Então acho que o contexto tem essas três coisas super importantes. Politicamente é um momento de virada, musicalmente, fora do Brasil, no Brasil é um grande momento de virada, e o humor está vivendo um momento muito específico. É difícil fazer um humor dentro da música e fazer um sucesso comercial, né, e projeção, precisa vender para se manter, isso é normal. Se você fizer muita piada, você tá frito, porque o nego te vê uma vez, te ouve uma vez, a segunda não funciona, né? No caso do Traje, eu não vejo que fosse uma banda de humor. Era uma banda que, como eu disse, especialmente nesse primeiro disco aí, né, eles radiografavam a sociedade de uma forma bem humorada, mas nem por isso menos angustiada. A gente hoje vive uma saturação de humor, tem um over piada, todo mundo começa o dia vendo qual é a piada que vai ter no YouTube, e há um nível de piadização e humorização da vida muito excessivo. Aquele momento não era tanto assim, né? O mundo era sério e a piada era exceção. Isso que eu acho legal da música popular, é você falar de conflitos, porque muita gente tem bode de música comercial que toca muito no rádio, mas às vezes é um jeito de você trazer para uma grande audiência conflitos filosóficos, né? Numa linguagem simples, mas nem por isso o cara deixa de falar a mesma coisa que está num livro ou num filme ou numa peça de teatro que sejam mais cabeça. Música pop é filosofia para as multidões. Se a gente tá assim, comendo capinha porque a gente quer, se não quiser. Nós somos livres, porra, velho, isso fala tem um contexto aí em volta que a gente só tá ali na hora, né? Se a gente tá assim comendo capinha porque a gente quer, mas a gente tá nessa situação porque a gente deixa. Mas se um dia, sabe, nós somos livres, porra, é muito mais abrangente do que uma frase assim jogada, entendeu? Tem a questão que acho genial, do artista pop. Ele se coloca nesse disco como, ele faz um pleito, uma demanda de artista pop. Então ele fala o seguinte: primeiro, nós vamos invadir sua praia, quer dizer, eu quero ir em Hollywood ganhar dinheiro com você porque me gosta ganhar dinheiro, né? É genial essa história. Ele assume de maneira aquilo que o Frank Zappa tinha feito 10 anos antes, nós só estamos nisso pelo dinheiro. Ele fala o seguinte: eu sou artista pop, eu quero ganhar dinheiro. Me quer tocar, me gosta ganhar dinheiro, dinheiro. Me want to play, me love it, get the money, the money. Me é brasileiro, me gosta banana, banana. Tem uma música que chama Rebelde Sem Causa mesmo, né? É muito isso, você ter que se libertar de um lugar onde você tem apoio, sabe? Você lidar com a liberdade racionalmente, quando às vezes afetivamente você tá meio mal, tipo aquela ciúme, né? O cara fala, pô, liberar minha mina? Claro que tem que liberar a sua mina, como a sua mina tem que liberar você, só que, pô, na pele isso bate de outro jeito. Então, se você pegar cada música desse disco, eu acho que tem uma análise de sentimentos básicos do mundo, de quando briga o sentimento com a razão, sabe? De um mundo modernizando os costumes, mas ao mesmo tempo, pô, isso vai ser assim nos anos 3000, sabe? Uma coisa é o que você sente, que é muito primitivo, e a outra coisa são os costumes do mundo se liberalizando, né? Então essa contradição, é o maior papo cabeça, é muito refinado isso. Nos anos 60 e 70, se montou uma mitologia do jovem como o rebelde, que vem nos anos 50 com James Dean e tal, que todo jovem teria uma espécie de rebeldia que ia transformar o mundo e tal, que era uma coisa dos anos 60. E aí nos anos 80 isso não é mais verdade. A nova geração de pais dos anos 80
dos adolescentes e tal, já é uma geração que não se contrapõe, ela não é mais porta-voz de valores moralistas e de conter a juventude. O Rebelde Sem Causa é o nome de um filme da década de 50, né? O James Dean. E na época eu queria dizer uma coisa. Quando a gente lançou, eu aproveitei o título para dizer outra coisa, que é muito mais do que existe hoje em dia, entendeu? Pois é, 20, 30 anos antes é o que existe hoje em dia. É o cara que nasce, o pai dá a guitarra, dá o carro, dá a grana e tal, e ele... É o Rebelde Sem Causa. Meus dois pais me querem muito bem e me dão dinheiro para gastar com a mulherada. Quer dizer, na verdade, é um cara que está vivendo um super hedonismo. Não tem mais aquela história do jovem que se revolta contra... Né? É um puta do hedonista que está curtindo e que vai dar no eu me amo. Quer dizer, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. É um cara que ama o próprio espelho. É um narcisismo absurdo dos anos 80, que é um tempo de gente iupe. Faz uma crítica, né, à sociedade de uma maneira inteligente, né? Sarcástica, ou seja, é leve, mas muito direta, né? Então, você vê que a preocupação da gente era em fazer uma coisa que permanecesse, uma coisa boa, uma coisa que a gente gostasse, entendeu? Que o pessoal da nossa idade gostasse. É a verve que fala, a palavra caipira é verve, do Roger, em radiografar o jovem de classe média. Isso vale ali para os anos 80, eu acho que vale para qualquer época. Devia ser assim nos anos 50 ou vai ser assim nos anos 3000, por mais que mude a tecnologia. O barato do Roger é pegar o que já estava, sabe assim? Não é que, vamos dizer assim, não é que ele mandou uma mensagem para o jovem. Ele foi capaz de decodificar a mensagem que o jovem dava para ele, entendeu? Você vê que as bandas atuais, né, as bandas que fazem sucesso, não conseguem fazer uma letra que mexa tanto com o cotidiano como o Roger fazia. Uma coisa até que eu estava falando uma vez com o Bacalhau, e ele disse assim, eu acho que o traje a rigor devia ser ensinado nas escolas, como Renato Russo, como uma série de outras composições de outras bandas. E eu concordo completamente com ele, inclusive eu já falei isso pro Roger, eu acho que seria muito melhor se a gente, quando criança, adolescente, aprendesse sobre a direta já através de Inútil, do que ter que ler aquele monte de livro chato. O Brasil está vivendo nesse momento uma encruzilhada, um grande momento de virada, porque está passando do último governo militar, que é o Figueiredo, para o primeiro governo civil, que é o Tancredo Neves, né? Então tem aquela história dessa mudança política que está rolando no Brasil, que é importante e que está acabando a censura. Então eu quero falar de Inútil, que eu acho que é uma música fundamental no pop brasileiro. Porque não tinha como errar essa música na época, né? A gente não sabemos escolher presidente. Para a época, assim, no contexto macro da história, isso foi assim um foguete indo para a lua, entendeu? Alguém vir a público afirmar que a gente, ou seja, nós, os ignorantes, não sabemos escolher presidente, né? Porque esse era o discurso que fez durar 30 anos da ditadura. Ela é igual o Trem das Onze, assim. Vai dar para cantar ela daqui 1000 anos. A diferença de quando ela foi lançada para agora é que agora a gente vota. E eu acho que agora o país se vira, a gente se defende à revelia do Estado, de tudo que o Estado atrapalha. Mas corrupção, sabe? O país ficou rico e nem por isso a escola melhorou, a educação melhorou. Que hoje em dia tem essas coisas idiotas do tipo, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Bom, se toca, mano. A primeira coisa que o brasileiro faz é desistir e mandar o outro na frente, né? Com muita sabedoria, ele identificou isso acontecendo em vários lugares. Então, no futebol, você quebrar a quebra da expectativa, né? E a vontade que a gente tem de avançar e de conquistar coisas, né?
Então essa sensação de inutilidade... Eu acho que a letra, sem ser panfletária, aquelas bandas de protesto chata, consegue falar muito seriamente disso. Uma crítica muito forte na época. Acho que nenhuma outra banda tinha composto assim, uma crítica... Falou de política tão bem quanto o Traje. Né? E eu acho que é um pouco rir de si mesmo também, é uma grande sabedoria. É uma coisa muito brasileira, eu acho. Nossa, você saber rir da própria desgraça, isso o brasileiro sabe. Tanto que a gente não se revolta tanto quanto deveria, talvez. E a gente não vê cenas como em outras culturas, em outros países. A gente vê banhos de sangue por muito menos. O hino, né, do Brasil. Poderia todo mundo cantar nas escolas, porque é o retrato do Brasil. Tanto que Inútil foi, né, tema das diretas, né? Acho que o Ulisses Guimarães, se eu não estou enganado, reza a lenda, né? Levou para o Congresso, tocou no Congresso, entendeu? Assim, a voz das ruas, sabe aquela coisa enfim, entrou para o cenário político, virou um comentário político na época. Devia tocar no Senado e na Câmara, devia ter uma lei, talvez, que o povo impusesse aos políticos, todo dia de manhã eles deviam se levantar e cantar inútil, a gente somos inútil. Aí começava a sessão, para eles terem um pouco de calçar as sandálias da humildade. Genial, coisa assim, só 2 acordes assim, a letra é muito boa, até gosta do sotaque paulistano. Inútil! Com aquele grito assim, meio de Tarzan desesperado. Eu acho que talvez ela tenha sido a primeira que deu a cara para as pessoas conhecerem quem era o Traje. Pô, eu lembro também quando teve o Rock in Rio, primeira edição, que o Traje ficou de fora, que rolou Nossa, na época todo mundo... O pessoal aqui de São Paulo ficou muito puto com essa história, né? E aí eu lembro que, se eu não me engano, o Herbert Viana, no show do Paralamas, ele falou isso lá no microfone e tocou a música, né? Fizeram uma versão de Inútil, que eu me lembro, assim. Então, acho que é aí que a música apareceu mais ainda. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Foi meio que uma justiça, né? Os caras aparecerem finalmente no Rock in Rio de 2001, a terceira edição do festival, demorou, mas os caras chegaram lá, né? E o público vai aumentando, e todo mundo assim começa a se divertir muito com a banda. E as pessoas começam a aprender as músicas e a cantar junto. Isso sempre foi uma característica, desde o começo do Traje, assim, as pessoas adoravam cantar o Inútil, todo mundo junto, né? Cantar a Marilu, cantar as músicas pelo refrão, né? Todo mundo participava da piada. Porque as letras pegavam, né, pra caramba, tava na boca de todo mundo, assim. É uma banda simples, que chegou no povo, foi onde que o povo está. Por isso que todo mundo gostava. A galera gostava, pela irreverência, pela alegria que a banda trazia para as pessoas. O pessoal do Traje foi um pessoal que eles vieram com uma nova proposta. Tinha essa qualidade de ser cativante, né? Passa pelas pessoas, passa pela natureza bem-humorada da banda, passa pela capacidade poética do Roger. O Roger era o autor praticamente das letras do começo ao fim. E uma banda que conseguia vestir musicalmente a piada, né, de uma forma que não perdesse a alegria, né? Eu lembro, eu era criança nessa época, né? Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E eu lembro que eu gostava muito, cara, nessa época. 84 até 87, assim foi a época deles, assim. Vendeu, sim. Nós ganhamos disco de ouro, ganhamos disco de platina, que a vendagem na época era acima de 500 mil. Para a época de 85, isso era... Nós não tínhamos essa facilidade de hoje, a distribuição era precária para as próprias companhias. Você mandar um disco para o Amazonas depois demorava dias, o correio, né, era lento, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo, o Traje já era bastante conhecido, mas para o Norte e Nordeste e o resto do país veio o ano seguinte, 86, foi o boom mesmo. Antes do lançamento do Sexo. O Sexo, que saiu 2 anos depois, foi um disco que quebrou um tabu que tinha de o cara estourar o primeiro disco e sumir no segundo. Entendeu? O cara vendeu muito o primeiro, o segundo fracasso. E a gente foi quase tão bem quanto o primeiro no segundo disco, o Sexo.
fato de ter estourado todas as faixas do Ultraje, o porquê isso acontece, né? Na verdade, então ele sai do mesmismo, né? Da massificação das gravadoras. Casualmente o Ultraje estava numa gravadora grande, que era a Warner, né? Que teve um olhar para a música jovem que estava sendo feita em São Paulo e Rio, muito por causa do André Midani, que é uma figura especial no mercado fonográfico, e não é uma cabeça típica das grandes gravadoras. As grandes gravadoras, os caras são travados, então onde o André Midani teve, rolou uma oxigenação, sabe? Eu conheci a banda de uma forma curiosa, cara, foi em 85, eu me lembro, quando eu comprei o primeiro número da revista Bis, cara, que foi o número 1 que saiu, eu lembro que tinha o Bruce Springsteen na capa, e eu fui na banca, comprei e ela vinha, cara, com um compacto mesmo, um compacto de vinil, de brinde. Lá fora eles chamam isso de Flexi Disc, né? Mas aqui no Brasil eu lembro que ele chamava Trailer Disc. Eu lembro de ver o Ultraje na televisão em situações bem engraçadas, assim. Era a cara do Chacrinha, entendeu? O programa, o velho guerreiro gostava, né? E ele é um dos caras fantásticos, um cara que falou, nada se cria, tudo se copia. E é o que é isso até hoje, entendeu? O Ultraje era meio apadrinhado por ele gostava do Ultraje. E a gente achava tudo divertido, né? Porque tudo era lucro, entendeu? Principalmente para quem não estava esperando nada, qualquer pequeno movimento, né, para cima era bom. Teve músicas do Ultraje que foram trilha de novela na Globo, né? Que legal, nós dois pelados aqui, que nem me conheceram o dia que eu nasci, que nem no banho, por baixo da etiqueta, é sempre tudo igual, curioso, xereta, que gostoso, sem frescura, sem disfarce, sem fantasia, que nem seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Então, com o Ultraje aconteceu isso, acho que foi aí que o negócio bombou mesmo pra valer. Eu lembro de ver clipe deles no Fantástico. Aquele clipe que tem, acho que é da Sexo, que eles estão na laje do Top Center ali. Cara, isso aí eu lembro de ver no Fantástico, assim, o Fantástico passando, horário nobre, domingão ali. Pô, muita visibilidade, né, pra banda. Mulher de todo inteiro, se eu fosse por mulher eu era roqueiro. Mulher que se atrasa, mulher que vai na frente, mulher dona de casa, mulher pra presidente. Ficou um ano que todo mundo queria a gente, né, e aí era um pouco diferente também isso, porque hoje em dia tem muito comprar a aparição na TV, que ela era o contrário, a gente estava tão estourado, todo mundo queria a gente, sabe? Não, vem no meu programa, vem no meu rádio e tal, e a gente ia em tudo. A tendência da mídia foi tratar eles como um fenômeno, quase como se fosse o Chaves. Não lhes foi dado um status de seriedade, até porque eles eram o deboche, eles eram o Ultraje a rigor. Então ninguém mencionou a extrema seriedade do que estavam falando. Na imprensa musical brasileira tinha uns figuras assim que já eram os cri-cris, né, que pô, desciam pau em muitas bandas e então tinha essas duas facções, assim, tinha os que eram simpatizantes do Ultraje e gostavam da banda pra caramba, e tinha a galera que descia além, assim. A mídia precisa de coisas grossas, né, para explicar às pessoas. E daí o que ficou, Roger? Ficou o palhaço. Porque o negócio de censura tem que se entender. A partir de 1980, ainda no governo do Figueiredo, houve abertura. Mas essa abertura foi entre aspas. O Ratos, por exemplo, quando a gente gravou, mandava pra lá todas as músicas censuradas. A Marilu foi, obviamente, né, pela letra, pelo conteúdo em si, ela foi vetada pelo Departamento de Polícia Federal ainda, né? E vinha até um asterisco nela, em outros discos também aconteceu isso, falando que a veiculação, a difusão dela era proibida nas rádios. Uma gatinha chamava Mary.
também esbarrou na censura, e o André Midani, que era o diretor da Warner, fez lá ficou indo na censura, fez de tudo para liberar a música do jeito que era, porque se fosse para censurar não ia ter graça, né? Depois, mais tarde, com Filha da Puta, eles fizeram 2 versões, a versão família, a versão sociedade. Morar nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe que ela não presta, ainda assim é nós vagabunda. Não que eu tenha nada contra profissionais da cama, mas são os filhos dessa dama que você sabe como é que chama. Não tocava o Filho da Puta, era um pim. Filha da E ao mesmo tempo a censura oficial tinha acabado, daí foi meio vamos ver se acabou mesmo, né? Vou dar uma agulhada. Vamos testar. E realmente podia lançar, podia gravar, mas as rádios tinham medo de tocar aquilo, entendeu? Muito por causa de patrocinador, por causa de público, porque a música vai tocar na rádio e vai ter gente que vai ligar lá reclamando, nossa, estão falando Filha da Puta na rádio. Coisa muito feia, e é o que mais tem por aqui. Sendo nós da pátria, filhos não tem nem como fugir. E eu não vi nenhum tostão da grana toda que ela arrecadou. Na certa foi parar na mão de algum maldito gigolô. Filha da é tudo filho da. E depois dessas bandas mais novas de hardcore, você pegava lá algumas bandas Raimundos, começaram a falar palavrão, né, usar isso também nas letras, né? Certamente o traje ajudou a acostumar a orelha da censura ou das pessoas, da sociedade, né? A acostumar que você fala palavrão normalmente, não é mais uma palavra ofensiva como era 50 anos atrás. O pessoal hoje em dia romantiza um pouco ou exagera, não sabe bem como é que é. Tinha uma censura, mas já era um pouco mais leve, né? E, por exemplo, tinha essa coisa, não pode tocar, mas pode gravar, pode tocar ao vivo. Mas que eu sei que o Roger não tá nem aí. É o traje, a banda, é daquele jeito que quem não gostou, dane-se, né? Eu sei que a banda já teve problemas com gravadoras, com rádios, simplesmente por ser autêntica. Uma banda que falava o que tava a fim de falar, entendeu? Sem muita firula, direto. Eu acho que o que foi pior ali dos 80 para frente, especialmente 80 e 90, não é mais a censura política, mas é uma espécie de censura econômica que o Jabá representou. O que era legal, o que precisa ser entendido é uma coisa. O fato de ter estourado, por exemplo, a maioria das músicas, também dependia de programadores de rádio, que hoje não tem tanta autoridade mais, né, para poder estourar determinada música. Eu acho que o Jabá, que é esse sistema corrupto de suborno que as gravadoras grandes implantaram, ele tirou muita gente do rádio. Então o disco também chegava, a gravadora vinha, né? Eu falei, nós estamos trabalhando essa. O cara fala, tá bom, daqui a pouco ele ouvia o disco inteiro e falava, essa é mais legal. Hoje em dia é uma massificação, é tudo fechadinho, tudo bonitinho, tudo via Jabá, né? Vamos dizer assim. Depois de 20 anos de Jabá, quando o MP3 chegou, quando começou a mudar tudo e abrir o leque de relação de artistas, público e gravadoras, as gravadoras não tinham quantidade de artistas no casting delas, porque elas ficaram com meia dúzia de artistas que elas metiam Jabá em cima. Eu acho que isso destrói um pouco o trabalho, né, do pessoal aí que faz a música, né, o pessoal, o autor, o intérprete, o cantor também, né? Porque ele não formou ouvintes acostumados à variedade e não deixou bandas novas com potencial para tocar no rádio chegarem ao rádio. Em suma, o estrago mesmo ali nos 80 e 90 foi do poder econômico, não do poder político. Fizemos aqui no Sexo também, na Paulista, aqui em São Paulo. A gente teve a ideia, né, baseada nos Beatles, né? Se bem que os Beatles tocaram bem lá em cima, né? Acho que a ideia dos Beatles não era fazer um show pro pessoal lá embaixo, era simplesmente usar o topo do prédio, acho.
A nossa ideia não, era tocar lá para todo mundo ver mesmo. E marcamos ali do lado do objetivo, um ponto estratégico para ter um público e tal. Mulher vai bem pra vista, tanto faz se ela é machista ou se é feminista. Você pode até achar que é um pouco de exagero, mas sei lá, eu quero saber. Eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Íamos gravar um musical no Fantástico com o Boninho no Rio. Eu entrei em contato com o Boninho e falei: Boninho, nós não vamos mais gravar o Fantástico, você vai vir gravar conosco aqui na Paulista. Nós vamos fazer um show aqui e você vai fazer esse especial, né, que era um musical da Globo aqui conosco. Pô, foi muito louco, na época não tinha toda a estrutura Globo aqui em São Paulo. Pegamos grua da TV Cultura emprestada para fazer aqui em frente com coisa. E só falamos pro dono do shopping que ia ter um evento lá, não falamos bem o que era, armamos tudo à noite, no dia seguinte subimos com já, né, a polícia, na época era o Detran, não sei como é que chama hoje em dia, né? Pô, o que tá havendo e tal, entramos e tocamos, entendeu? O prefeito da cidade na época era o Jânio Quadros, estava viajando. E já começou a descer emissoras, não sei o que tá aqui de frente e tal, outras. Pô, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Jornalismo, pô, um barulho, não sei o que, não vai acontecer. E a gente não falou nada, nem pra gravadora. A gravadora nós falamos pra Midani, eu acho que 2 dias antes, falamos: Midani, não vaza nada pra ninguém. Quando for meio-dia do dia, você avisa que algo vai acontecer na Paulista. Algo vai acontecer. Só manda isso. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Encheu, lotou. Foi até um pouco irresponsável, a gente não imaginava que fosse lotar ali uma região muito cheia de hospitais e tal, né? E travou até quilômetros e quilômetros dos dois lados ali, né? Paramos aqui a Paulista 2h30. Não se passava ninguém, não se atravessava carro, tudo parado, foi um caos. Meu segundo álbum, eu convidei pra fazer parte de uma música que chamava Encolerado. E aí ele fez a letra junto comigo. E é uma música que passou bastante na MTV. E acho que ele estava se identificando bastante com a letra, né? Quase capado, encolerado. Faz tanto tempo, eu começava cantando a Livinha, como é que era? Aí meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se é comigo ou com a minha namorada. Não sei qual é o problema, eu estou apaixonado. Devia ser legal, mas olha só o meu estado. E aí ele vinha: pois é, meu chapa, eu sei como é que é, acontece a mesma coisa, só que aqui com a minha mulher. Devagarinho, sem querer, eu fui ficando arriscado. E agora eu não sei mais sair sem ser encolerado. É meio casado, encolerado. É meio enforcado, encolerado. É meio gozado, encolerado. Quase capada. Era uma diversão, meu, essa música aí. E uma coisa que eu acho bacana também foi quando saiu aquele acústico do Traje. Tinha uma participação do Manito, cara, que é um cara que eu adoro. O Manito, que faleceu recentemente, ele era no Som Nosso de Cada Dia, tocou nos Incríveis, também é uma lenda do rock nacional. Vou aproveitar para apresentar o pessoal. Ali na ponta direita, Manito, a lenda do rock and roll. E o Roger era muito amigo dele, gostava muito do Manito e trouxe o Manito de volta, porque o Manito tava meio caidão, tava tocando umas festinhas de aniversário e tal. Já não sei se quero, acho que não quero, me cansei de namorar. Essa história de uma só durante bem a dó, eu quero mais é Maria. Fica coisinha, na minha orelha, me chateia. O Traje só saiu do Brasil para tocar uma única vez em 95, mas eu não vejo como uma carreira internacional. O sucesso internacional de brasileiro é muito difícil, sabe? Cantando em português e fazendo a mesma coisa que faz sabe, é isso daí, Tom Jobim, Jorge Benjor,
fica como sendo uma coisa exótica na Europa e tal, né? Mas não é a mesma coisa do que, sei lá, o Led Zeppelin ou Rolling Stones e tal, né? A musicalidade, no caso do Ultraje, ela é muito universal. Os temas que são abordados nas músicas são muito universais, mas é cantado em português. E aí a gente tem uma grande barreira. Uma das coisas mais bacanas que tem no Ultraje a Rigor é que ele, apesar de ter muitas trocas de integrantes ao longo do tempo, tudo bem, são 30 anos, mas são muitos integrantes que passaram pela banda. Vai começar pelo Scandurra, o Carlinhos, depois o Serginho Serra, o Heraldo, depois voltou o Serginho Serra, o Klein. No baixo, o Maurício tinha substituído o Silvio, saiu o Maurício, entrou o André, ficou pouco tempo, entrou o Oswaldinho e o Serginho Petroni. Até que encontrou o verdadeiro dono do baixo, é o Mingau. O Mingau, e na batera o Leo Ospa, Flávio Suéter, puta baterista também, estava indo para outro caminho, o Roger teve que fazer mais uma mudança, encontrou o Bacalhau. Esse é o Ultraje a Rigor. Eu falei com todos os integrantes que passaram pela banda, ex-integrantes, eu não conheço um que não se dê bem com quem ficou, que, não falo mais com esse cara. Não tem isso. Essa química tem muito a ver com isso, né? Que você conseguir conviver 4 anos nesse ambiente que eu estou descrevendo, assim, de absoluta loucura e muita risada. Então, assim, as pessoas têm que aderir a isso, né? Tem que conseguir sobreviver nesse ambiente. Mas não necessariamente são as mesmas pessoas. O Roger é o mesmo, né? Então, o Roger é o Ultraje a Rigor? Sempre foi. Pelo menos enquanto eles estavam ali, eles eram unânimes, eles eram realmente uma banda de rock. Vamos falar. O talk show tem que ter uma identidade muito própria. Só assim ele dá certo. E essa identidade ela tem que estar muito em harmonia. Eu sempre me identifiquei muito com o Ultraje a Rigor. E eu sei que quem eu estava querendo trazer para o programa, o Marcelo, o Léo, o Couto, eu tenho certeza que o Ultraje era e representava vinha de encontro com que tudo a gente, com a forma que a gente sempre fez as coisas. Então eu imaginei que seria a banda perfeita. Se eles tivessem dito não, eu não sei quem eu ia chamar. Eles são muito engraçados e eles têm ótimas tiradas assim a respeito de tudo. Eu acho que agora tem uma turma nova, tem uma nova geração, que é o público que acompanha o Danilo Gentili, que é o público que está crescendo com o programa, que está tendo a oportunidade de conhecer isso, né? E acho que se encaixou muito bem. Eu acho que toda a equipe da banda e todas as pessoas que participam do programa, elas se deram muito bem, assim. São poucas as bandas que estão no mainstream, né? E a gente está do nosso jeito e todo mundo muito feliz, assim. A gente está fazendo o que a gente gosta, da maneira que a gente curte, dando risada, se divertindo, e as coisas vão acontecendo. Quanto mais você é autêntico, mais as coisas acontecem. A impressão que eu tenho do Ultraje é que eles se divertem fazendo o que eles se propõem a fazer. Eu acho que o Roger manteve uma elegância a vida toda, né? Ele nunca perdeu uma certa ironia fina que ele tem sobre o mundo, que é legal. Eu acho que o Ultraje sabe criticar muito bem as coisas com humor, mas eles não fazem disso uma obrigação, então não fica uma cagação de regra. Eles fazem isso porque realmente eles querem fazer isso. Então se eles têm alguma coisa a dizer, fizeram essa música e tá dita aqui. Eles não ficam... O Ultraje, eles conseguem criticar sem ser pretensiosos, por isso que eu acho que eu me identifico muito. Eu não vejo a pretensão de olha o que a gente faz, a gente está revolucionando muito. A gente vê agora o cara, decadência, tá num programa de TV. Sabe, eu vejo ao contrário, é a transformação, é outro degrau da carreira. Extremamente natural, faz assim, absolutamente dentro do jogo. O Ultraje não acabou de verdade.
né? O Ultraje toma formas diferentes, liderado pelo Roger, mas eu acho que ele, assim, ele constrói a partir do que essas formações originais formataram. É Enrolado uma banda que dura muito, né? Enrolado assim, quando você aparece é uma super novidade, né? Então a crítica cola em você, eles falam, os caras vieram, estão fazendo isso, estão revolucionando isso, aquilo, outro, como aqueles todos caras do rock and roll dos 80 aqui no Brasil. Depois de 10 anos, você muda, você está mais velho, você toca melhor, você é menos ansioso, você não vai falar da mesma coisa que você falou quando você tinha 18 anos, né? A consistência de trabalho, ela é muito mais difícil, né? Você todo dia está fazendo música e toda música tem todo mundo querer exigir que seja sucesso, né? Isso é muito difícil para todos os artistas, eu creio. Você pode conseguir ter uma consistência de trabalho, mas não na quantidade e qualidade que você teve anteriormente. As bandas, conforme a carreira vai correndo, vão mudando de preocupação, a menos que você fique preso na coisa que você fazia quando você tinha 18 anos. Para mim isso é um papel ridículo. Você subir no palco com 50 anos para fazer a mesma coisa, o mesmo personagem que você fazia quando você tinha 18, né? Eu acho que o projeto estético do Roger fez todo o sentido naquele momento, fez de uma maneira tão condensada, tão essencial, que depois eu acho que é menos pertinente o projeto do Ultraje, né? Até porque ele era um projeto de humor e de retrato da sociedade, mas ele não era um projeto musical muito sofisticado, né? Então, você vê, com um projeto musical ele não sobreviveu muito. Agora, com fotografia da época, ele é genial. O que eu acho que depois, um pouco o sumiço dele se deve a menor... Ficou menos oportuno o tipo de fotografia que ele continuou fazendo da sociedade, né? Mas o Roger conseguiu fazer com uma nova formação, algum trabalho, né, também, talvez de qualidade, né, mas talvez não tenha tido a repercussão que teve os anteriores, né. A síntese ela é tão intensa que muitas vezes o cara morre, né, tão Jimi Hendrix o cara tão Amy Winehouse. Eu acho que é gente que concentra tanto a energia do seu tempo. Mas eu imagino que o dilema que o Roger deve ter, porque ele que é a alma do Ultraje, deve ser isso, o que fazer muitos anos depois? Certamente aquele espírito inicial de radiografar a sociedade, de expressar coisas esquisitas que parecem óbvias, que é muito isso que o Ultraje fazia, esse espírito, do pouco que eu vi, eu sinto que está nele. Mas você tem que... Eu acho que depois de 30 anos de estrada, você tem que estar buscando para onde eu vou, como é que eu me encaixo. Não existe memória cultural brasileira, é muito difícil, né? Você foi. Ninguém às vezes vai resgatar a imagem não só do Ultraje, mas de grandes outros artistas que tiveram, que só foram reconhecidos depois de anos, né? O cara já estava morto, esse foi o cara, né? Fazer sucesso é até relativamente fácil, mas manter... No Brasil, nenhuma banda se sustenta como os Stones. Você não fica 30 anos tocando em estádio. Fazer turnê no Brasil é uma coisa, sabe, a maior parte das vezes é num palco mais ou menos, com condições mais ou menos, né? Som cheio de gambiarra. Sabe, a estrada é ruim, enfim, é sofrido. Pra jovem é uma coisa que, legal, vamos aí e tal. Depois de uma certa idade você começa a falar, né? eu mereço ficar em casa e estar com os pezinhos assim. Sempre tem show, sempre tá lotado, entendeu? Tem gente de 60 anos, tem molecada de 8 anos no público se interessando pelo som da banda, porque... E a justificativa é simples. Quando um som é verdadeiro, é bom, ele é atemporal, ele é bom. O Flávio, que é ex-baterista do Ultraje, até num momento falou assim, eu acho que o Roger tinha que parar,
porque ele não tá mais compondo coisa nova, tal. Acho que ele já fez tudo que ele tinha que fazer com o Traje, tinha que parar, e sei lá, ele é criativo, ele vai inventar outras coisas, vai começar a fazer outro negócio. E aí ele contou, né, também que em resposta a isso, o Roger disse, pô, cara, mas eu gosto de tocar. A gente sempre foi muito humilde, na verdade, mas é um negócio que é, sei lá, é difícil de explicar o que é, você pensar o que é o sucesso, etc, né? É um negócio que, sei lá, eu encaro ainda como normal. Ainda hoje em dia os caras, pô, Leospa, é o Leospa. Não é nada demais além do Leospa. Eu sempre falo para os teus guitarristas que me perguntam o que tem que fazer na música. Eu falo assim, você tem que acreditar no seu trabalho no pior momento. Quando eu passar essa fase, aí você vai colher os seus frutos. Só que você tem que fincar o pé. Eu acho que não vai acabar o Traje a Rigor. O Traje a Rigor não sabe, assim, acaba quando morrer, porque não tem por que parar. A gente participa do fã-clube do Traje desde 96, 97, né? Fazemos porque gostamos mesmo, né? E se reúne, aqui em São Paulo mesmo, a gente se reúne para ver shows próximos ou distantes, dependendo. O backstage de trabalho com o Traje é como passar um período do dia no fundão da quinta série com seus amigos, é assim. Eu, o Mingau, o Marcos Klein, o Bacalhau, o Roger, o Mansfield, o Léo, o Couto, a gente não para. Se você pegar o bastidor aqui na passagem do roteiro, é um falando merda pro outro, dando risada, a gente não para. Então o que vocês assistem na televisão é uma extensão do que acontece por trás da câmera, só isso. Assim? Ah, meu Deus do céu! Bom, enfim, são 30 anos, tem muitas histórias. A gente acabou de entrar pra história! Coisa assim de... Você pergunta por até orgulho de chamar... De ser colega deles, né? De colega de geração e de música também. Eu gostei tanto do... Nós vamos invadir sua praia. Que até fiz música no estilo deles. Até fiz um monte de pagode com a materaca, fiz... Desde o começo eu acompanho aí, tanto do ponto de vista profissional, né, como pessoal também. E eles fazem toda uma diferença na musicalidade. Mas eu me lembro, eu logo me identifiquei com a banda, porque eles eram roqueiros, sabe? E o Roger, eu me lembro que ele via cinto meu, ou pulseira, pô, é legal isso aí, sabe? Eu me lembro que eu tinha uma fivela que era uma estrela muito louca, o Roger, legal isso aí. Sabe, tinha muitos elementos de rock and roll que a gente se identificava. E as letras eram rock simples, direto. A gente ouviu Ciúme uma vez na rádio, tava eu, o Maurício, num boteco, e a gente entrou, um boteco bunda, e a gente entrou e daí tava tocando Ciúme no talo. Daí o Maurício falou, pô, acho que deu pedal, tal. Aí a gente já tava lançando Nós Vamos Invadir Essa Praia. Foi um repertório que veio numa fase em que eu estava realmente virando adulto. Engraçado que um repertório como esse do primeiro disco do Ultraje, que é brincalhão, que é um rock de garagem, fuleiro, tosco, como ele se volta pro... Ele é íntimo, são questões íntimas, né? Da vida afetiva, da vida pessoal, filosófica de qualquer pessoa. Então pode ter certeza, eu desfrutei aquelas canções, de saber, pô, então não sou só eu que tenho esses dilemas, né? E pra mim é legal, porque eu lembro muito da minha infância, cara. É uma coisa que, na época, eu sempre cresci ouvindo, né? A gente aqui no Brasil ouvia muito o Ultraje, né? Eu lembro, tem várias cenas, assim, engraçadas, que uma vez eu lembro que eu não sei se eu tava andando com a minha avó pela rua, tá? E a gente foi ela tinha uma consulta médica, e a gente foi no médico. E eu fiquei ali naquela salinha de espera, esperando pra minha avó ser atendida, e começou a tocar uma música do Ultraje, cara. Eu lembro direitinho disso. E aí eu comecei a cantar, né? E a minha avó, menina, mas o que é isso que você tá cantando? Assim, que eu falei, vó, é Ultraje a Rigor, tal, banda nova e tal. É pesado pra me dizer, porque assim, como vivi e consegui realizar com o Ultraje uma carreira de sucesso, né? Profissional.
pelas ações que nós fizemos. O Traje praticamente uma banda que teve as ações de marketing muito grande para a época. Mas eu acho assim a banda mais rock and roll do Brasil. Tem hoje, acho que desde que surgiu assim, falar assim de rock and roll, vamos falar de rock and roll, é a banda mais rock and roll que tem no Brasil, é o Traje a Rigor. No contexto geral, assim, de som, do compromisso com ele mesmo que o Roger tem. Ele não tá nem aí pra mercado, não tá nem pra gravadora, não tá nem aí pra rádio, televisão, ele não tá nem aí, velho. Quero agradecer a todos os que passaram pelo Traje a Rigor, entendeu? Porque todos fizeram parte, todos moram aqui no meu coração, todos, tenho certeza que no do Roger também, e que todos fizeram um trabalho muito legal. E o Traje, na verdade, é para a galera curtir, para se divertir. A gente tá aí para prestar serviço. Uma banda é a única banda que conseguiu falar de coisas tão sérias, fazer uma música tão importante em questão histórica, sabe, de fazer uma música temporal que faz parte da cultura do brasileiro, que faz parte da música brasileira, e não só do rock, realmente da música brasileira. E ao mesmo tempo, eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito, muito irônica, mas ao mesmo tempo muito leve, muito divertida. Eu acho que, é o que eu falei, eles se mantiveram coerentes. Eu acho que não teve um momento assim que pode-se dizer... É muito comum se dizer dentro do rock, a banda se vendeu porque fez tal coisa, porque abriu mão de tal coisa. O Roger tem uma ideologia que ele seguiu e que todos que estão na banda compreendem, entendem aquilo, e acho que todo mundo que tocou admira ele muito por eles ter essa ideologia e seguir isso.